Paz, meus queridos, boa tarde. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em 1 Samuel, versículo 17 em diante. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e armaram suas tendas em Socó e Azeca, em Efes e Damim. E Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elã e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale ficava entre eles. E um gigante saiu do arraial dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Irmão, qual que é o gigante que está te assolando hoje na sua vida? Doença, desânimo, perseguição, contas, brigas, posição. Qual que é o gigante que está te assolando hoje? Qual que é a guerra que você está tendo em sua vida hoje? Assim como esses filisteus se reuniram para lutar, né? Você está lutando contra esse gigante? Você está lutando? Esse gigante está atrapalhando? E eu vou declarar para vocês o segredo para você poder derrubar esse gigante. Vamos continuando a leitura comigo. Glória a Deus. Havia um capacete de cobre na cabeça e vestia uma couraça escamada, cujo peso era de 5 ciclos de cobre, e trazia peneiras de cobre nas pernas e um escudo de cobre entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e seu escudeiro ia adiante dele. E ele ficava de pé, clamava às fileiras de Israel, e lhes dizia: por que saístes a ordens à batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei um homem entre vós que desça a mim. Irmão, muitas das vezes o gigante que está te assolando, ele te chama você para você lutar contra ele. Para você lutar contra ele, assim como esse gigante desafiava o povo de Deus. Os problemas hoje nos afligem, eu e você, e nos chamam para nós lutarmos contra ele. Talvez o problema seja grande, talvez no fundo da sua alma você vê que não tem solução, que está tudo perdido. Mas assim como aquele gigante chamou aquele povo para que lutasse com ele, Deus vai nos dar a arma certa para mim e para você lutar com esse gigante. E continuando a leitura, né? Se ele puder lutar comigo e vencer, então seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e prevalecer contra ele, não sereis nossos escravos e nos servireis. Então, irmão, muitas das vezes o pecado ele te escraviza, assim como esse gigante. Queria que aqueles soldados escolhessem um soldado para lutar com ele, né? E muitas das vezes é o pecado. O pecado, o diabo, ele pega, te aprisiona a sua mente, ele te aprisiona você no pecado que você está praticando. Muitas vezes é adultério, muitas vezes é pecado. Tem muitas formas de pecado, né? E muitas vezes esse pecado te prende. Ele ele cauteriza a sua mente, cauteriza a sua visão, o seu coração fica preso àquele pecado. E você tenta sair, sair desse pecado e não consegue. Assim como esse gigante, né? Ele te desafia, o diabo te desafia, o diabo te desafia todo dia. Todo dia o diabo te desafia. Por quê? Ele primeiro te aprisiona, primeiro ele te segura, primeiro ele te
apodera da sua mente. Depois ele vai te acusando. Você fez, você entendeu? Então é assim que a gente lutamos com um gigante que está nas nossas vidas. E Deus, o Todo-Poderoso, vai nos falar aqui na palavra dele como que nós temos que fazer para derrubar esse gigante. Continuando a leitura. E os filisteus disse, glória a Deus. E os filisteus disse, eu envergonho hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando Saul e todos os seus filhos de Israel ouviram essas palavras dos filisteus, sentiram terror e temeram muito. Isso é assim hoje com nós também. Muitas das vezes nós temos medo, né, de Satanás. Temos medo do gigante que assola nossas vidas. Muitas das vezes a pessoa, quando ela é covarde, ela vai e se enforca. Muitas das vezes a pessoa, se é covarde, ela desanima. Muitas das vezes ela entra em depressão. A depressão é um diabo que hoje assola o mundo. É um diabo a depressão. E muitas das vezes nós, como nós somos carnais, nós temos medo desse gigante. Mas quando nós passamos de carnais para espirituais, em oração, buscando o dono da obra, que é Deus, as coisas começam a mudar. Continuando a leitura, Deus vai nos falando. Quando Saul e todos os filhos de Israel ouviram falar essas palavras dos filisteus, sentiram-se terror e temeram muito. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Entre os homens, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. O nome desses 3 filhos foram à guerra eram Eliabe, o primeiro, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiam a Saul. Glória a Deus. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus já começou a nos revelar que Deus, Ele manda, que Deus, Ele coloca, que Deus, Ele encaminha alguém para falar para mim e para você que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele pode todas as coisas, tudo pode naquele que nos ajuda, naquele que nos guarda e naquele que nos coloca dentro da palma das suas mãos e nos deixa descansar em paz. E continuando a leitura. Mas Davi ia e voltava de Saul e apacentava as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus chegavam pela manhã e à tarde se apresentou durante 40 dias. A luta, irmão, nossa, não é só hoje. Muitos gigantes da sua vida, você não derruba ele com oração. Você não derruba ele com jejum. Você tem que ser persistente na oração. Você tem que orar, você tem que jejuar e você tem que pedir a Deus a direção sobre aquele problema, pedindo a proteção de Deus, porque eu e você não conseguimos, não temos força para lutar contra Satanás, mas Deus tem, o Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus dos nossos pais, o Deus do passado, é o Deus de ontem, de hoje e do amanhã. Deus sabe todas as coisas. Então não adianta o diabo colocar na sua vida o gigante, porque Deus nos dá as armas certas para nós derrubarmos, para nós matarmos e para nós cortarmos o pescoço do inimigo. E continuamos na nossa leitura. Mas Davi ia e voltava. E Jessé disse a Davi, seu filho, toma uma efa de grão tostado e estes 10 pães para teus irmãos e corre ao arraial a teus irmãos. E ele também, leve também esses 10 queijos a seu comandante de 1000, e vê como teus irmãos estão passando, e traz notícia deles. Saul e eles, e todos os homens de Israel estavam no vale de Elã, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou de manhã cedo, e deixando as ovelhas com um guarda, pegou a carga e partiu com Jessé, lhe tinha ordenado. E chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. E os israelitas e os filisteus se colocavam em ordem de batalha, fileira contra fileira.
Davi deixou a carga que trazia com o guarda da bagagem, correu às fileiras e perguntou como passavam seus irmãos. Muitas das vezes, alguém nos chega e pergunta como você está passando. Porque tem pessoas que se preocupam, irmão, comigo e com você. Como que você está passando? Assim como Davi chegou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas Davi já tinha no seu coração que ele seria a solução daqueles problemas dos filisteus. Ele sabia que ele seria a solução. E continuando a leitura, enquanto falava com eles, eis que o gigante Golias era seu nome. O filisteu Zigate subiu das fileiras dos filisteus e começou a falar como antes, e Davi ouviu isso. Muitas das vezes, irmão, o seu problema, você tem que falar diretamente com Deus. Muitas das vezes, você tem que falar dos seus problemas para Deus e falar com Deus o que está acontecendo em oração. Porque quando você chega a Deus e fala com Deus em oração, e fala com Deus do fundo do seu coração, Deus vai dar solução para aqueles problemas. Mas é que eu estou falando, não adianta você orar uma vez, não adianta você jejuar uma vez, não, você tem que persistir na oração. E todos os filhos de Israel, vendo aquele homem, fugiram dele e temiam muito. E os homens de Israel diziam, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para zombar de Israel. Quem o vencer, o rei enriquecerá esse, ele dará a sua filha e a casa de seu pai, ele o fará livre em Israel. Então, irmão, oração, muito importante nos dias que nós estamos passando hoje, né? Essa pandemia. Muitas pessoas estão assustadas com essa pandemia. Mas eu creio num Deus que eu sirvo, eu creio num Deus que nos livra, eu creio num Deus que nos liberta e eu creio num Deus que salva. Então, se eu estou com Deus, se eu estou seguro com Deus, se eu estou orando a Deus, se eu estou buscando meu Deus, por que eu vou me preocupar? Só que nós temos que também cumprir o determinado também pelo homem aqui na terra. Nós não podemos agir com desobediência. Se é para você colocar máscara, você coloca a máscara. Se é para você passar o tal do gel na mão, você passa o gel na mão. Porque Deus também nos deu o livre-arbítrio. Ele vai me proteger e vai te proteger. Só que nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só olhar, não é só deixar as coisas acontecer, não. Você faz a tua parte, eu faço a minha parte, para que tudo vá bem. E aí, irmão, é como eu digo, né? E os filisteus, né? E quem vencer aquele... Glória a Deus. E quem vencer aquele filisteus, né? Iria ganhar lá a filha do homem lá. Então Davi disse aos homens que estavam perto dele, quem se fará ao homem que vencer, né? Então Davi perguntou, o que ia acontecer com o homem que vencesse aquele gigante? Amém. E o povo lhe disse, como antes, assim se fará o homem que vencer o gigante, né? Daí Davi, se vencesse o gigante, ia dar honra, né? E você conhece a história, ia dar, né? Ia subir, né? E quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar aqueles homens, sua ira se inflamou contra Davi. Assim também é nas nossas vidas. Muitas das vezes você está lutando contra o gigante, aí chega a pessoa e te desanima. Ó, não vai dar certo. Assim como fez Eliabe. Ó, não vai dar certo. Você não pode. Você quer se mostrar. Muitas das vezes você tenta ajudar um irmão, aí chega outro para você. Você está se mostrando? Quem é você? Você não é Deus. Muitas das vezes você vai aconselhar um irmão, ele fala para você, se conselho fosse bom, era vendido. Se conselho fosse bom, era vendido. Então, Davi, Eliabe falou para Davi, né? Ele disse, por que descesse aqui e sob cujo cuidado deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Irmãos, muitas das vezes, sabe por que Deus não dá, muitas das vezes, as coisas para você e para mim? Deus muitas das vezes não dá as coisas que nós desejamos no nosso coração, porque muitas das vezes as coisas talvez que Ele libere para você vai te atrapalhar a sua vida íntima com Deus. Se Deus, muitas das vezes você pede um carro para Deus,
Aí você fala, ó, esse carro, Senhor, vai ser para mim levar eu e minha família à igreja. Quando está chegando a hora do culto, você está lá lavando o carro, você está lá limpando o carro. Muitas das vezes você quer uma moto, Deus te dá a moto. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai te dar a moto, mas quando vai chegar perto do culto, você está lá polindo a moto. O pneu da moto furou, você já vai se preocupar com a bênção, não com o dono da bênção. Muitas das vezes, presta atenção, muitas das vezes você não tem as coisas, não porque você não mereça, mas aquilo vai te atrapalhar a sua vida com Deus. Assim foi o Eliabe chegou no Davi, Davi, por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Em seu irresponsável, né? Você tinha que estar cuidando das ovelhas, não vir aqui se mostrar, não aqui fazer de bacana, que você não é ninguém. E continuando, o Eliabe falou para Davi, né? Eu conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, pois desceste apenas para ver a batalha, né? Davi estava ali, né? No coração de Eliabe, né? Davi estava ali para ver a derrota, né? Daquele povo. Ele não foi lá para ver, ele achou que ele foi lá para ser a salvação da coisa. Não, ele foi para ver certamente a derrota, porque o gigante assolava aquele povo. O gigante chamava. É assim o pecado te chama para se desafiar. O pecado ele te chama para você confrontar com ele. Mas se você ir sozinho, você perde. Muitas pessoas se enforcam. Muitas pessoas entram em depressão. Por quê? Porque não usa a arma certa para lutar contra o diabo. E a arma certa para lutar contra o diabo é a Bíblia. A arma certa para lutar contra o diabo é a ferramenta certa que Deus dá, é a oração. Mas por que a Bíblia? Porque a Bíblia tem tudo que nós precisamos. Se nós formos pela Bíblia, se nós formos andar nos caminhos certos, lendo corretamente a Bíblia, nós vamos sair bem, né? Então, Davi disse, que fizesse eu agora, porventura, vim sem necessidade? A palavra de Deus. Então Davi diz, que fizesse eu agora? Porventura vim sem necessidade? Mas Davi sabia, no coração dele, que ali ele seria precioso para Deus naquele momento. Assim é a palavra de Deus para mim e para você, preciosa nas nossas vidas. Deus age nas nossas vidas poderosamente. É só nós darmos liberdade para ele. E se virou dele para o outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu, como antes. E quando se ouviram as palavras de Davi, dizia, elas foram comunicadas a Saul, que o mandou chamar. Olha o mistério da palavra. Davi se interessou pela coisa. Por quê? Davi era homem de Deus, Davi era homem de oração, Davi era homem de intimidade com Deus, né? E Davi disse a Saul, ninguém perca a coragem por causa dele, teu servo irá e lutará contra esses filisteus. Mas Saul disse a Davi, não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque tu és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Irmãos, e Deus também não escolhe idade, Deus não escolhe tamanho, Deus não escolhe nacionalidade, Deus não escolhe ninguém. Deus fala, dá a palavra dele para quem ele quiser, porque a honra é de Deus. Nós somos canal de bênção para ser usado por Deus. E glória a Deus se chegarmos a esse ponto de ser usado por Deus. De Deus nos dar a palavra dele para que nós falamos, para que nós pregamos e para que algumas cheguem ao coração do necessitado. A um coração de quem está precisando de um acalento, está precisando de um conforto, né? E continuando a nossa leitura, então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas em casa de seu pai, e quando vinha um leão ou urso, e tomava um cordeiro do rebanho, então eu corria atrás dele e batia nele, e o arrancava de sua boca, e ele se levantava contra mim, e eu o segurava pela queixa, batia nele, e eu o matava. Mas não era Davi, era Deus, era o Espírito Santo que se apoderava de Davi.
Porque Davi era homem de Deus. Davi era escolhido de Deus. Davi estava ali para mostrar as maravilhas de Deus. E continuando a leitura, né? Teu servo vencia tanto o leão ou o urso. Também esse incircunciso filisteu será a mesma coisa, porque desonrou o exército do Deus vivo. E Davi disse: o Senhor que me salvou. Ó, a palavra de Deus. Davi disse: o Senhor que me salvou. Davi não disse: eu que matei o leão, o urso e me salvei. Não. Ele diz: o Senhor que me salvou. Muitas das vezes, o Senhor que nos salva. Muitas das vezes, não é tua força, porque você não é ninguém, eu não sou ninguém. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela penetra. A palavra de Deus cura e a palavra de Deus salva. Então, Davi, olha o que Davi disse: o Senhor que me salvou do leão, do urso, me salvará dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor esteja contigo. Vai e o Senhor esteja contigo. Assim como nós, quando nós estamos com problema, o Senhor está conosco no problema. O Senhor está conosco na doença. O Senhor está conosco na alegria, na tristeza. O Senhor está conosco. O Senhor não desampara. E glória a Deus. E Davi disse: o Senhor que me salvou, né, dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor esteja contigo. E vestiu Davi com sua própria armadura. Outro mistério da palavra. Nós temos que lutar com as armas que nós temos. Não com as armas que as pessoas tentam nos colocar para que nós lutarmos. Porque Saul pegou aquela armadura pesada, ó. A palavra de Deus, ele vestiu Davi com sua própria armadura, e colocou o capacete de cobre sobre a cabeça, e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura, e tentou andar, porque não estava acostumado, né? Mas Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de si. Então, irmãos, a arma nossa contra o inimigo, a nossa arma contra o diabo, ela tem que vir de Deus. Ela tem que vir de Deus. Por isso que muitas das vezes nós temos que estar conectado. Conexão. E como que eu e você vai estar conectado com Deus? Em oração. Quando eu e você estamos conectados, debaixo das mãos poderosas de Deus, falando com Deus, orando a Deus, buscando a Deus, tudo vai bem na minha e na tua vida. Por quê? Há uma conexão. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre mim e sobre você. A proteção de Deus está conosco. Aí nós podemos ir com nossas armas. E as nossas armas é a oração. E a nossa oração, ela é poderosa para ir ao trono do Altíssimo e voltar, porque a palavra tem poder. Deus nos ajuda, Deus nos salva, Deus nos guia, Deus nos livra. E essas palavras, ela vem e não volta vazia. Outro dia eu preguei que a palavra, muito cuidado na hora que você falar, na hora que você, né, que muitas das vezes você fala com o coração cheio de maldade, e aquilo é como uma flecha direto, sabe? Então você tem que ter muito cuidado no falar. E continuando aqui, e Davi, né, aí Davi tirou tudo aquela roupa, aquela que não deixava ele andar, porque ele tem que lutar com as armas. Nós temos que lutar com as armas que Deus nos dá. E é através da oração que você consegue lutar contra o diabo. E ele tomou o seu cajado em mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no alforje de pastor que ele tinha no surrão. E tomando sua funda na mão, ele se foi e os filisteus. E o filisteu saiu e começou a se aproximar dele. Davi e seu escudeiro ia à sua frente. Quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desprezou, porque ele era um rapaz ruivo e de belo aspecto. Irmão, muitas das vezes a pessoa despreza de você, talvez no seu tamanho, né? Talvez pensa que você não tem capacidade, né? Muitas das vezes. O diabo,
quando você está sozinho, quando você está entregue a Ele, fazendo as coisas para Ele, buscando as coisas dele, você se torna pequeno, você se torna minúsculo, porque Ele te leva, Ele te põe onde Ele quer. Mas quando você veste a armadura, a couraça, o capacete, o escudo da salvação, ninguém pode comigo e nem com você. E é a oração que nos traz isso. É a oração que nos conforta, a oração que nos livra, a oração que nos deixa, né, feliz, né? E quando aquele Golias, grandão, forte, sou o cara, né, o Golias lá, o Golião lá, ele viu Davi, aquele franzino, né, certeza aquele raquítico, né, falou, esse é meu. Mas ele não sabia que Davi era o escolhido, era o ungido de Deus. E aquelas 5 pedras que Davi pegou em suas mãos e colocou no seu alforje, ele sabia que uma pedra daquela era suficiente. Era suficiente para derrubar Golias. Porque ele tinha na certeza que Deus andava com ele, que Deus era com ele. E Golias, naquele, né? Muitas das vezes, a pessoa, quando ele vem para te afrontar, o pecado, quando ele vem para afrontar, ele vem grande, né? Ele vem imenso. Você vê aquela coisa, né, vindo para o teu lado, você, nossa, né? Porque, irmão, eu falo que a gente planta o que colhe, né? E também falei na pregação passada que Deus, ele é poderoso em arrancar aquela plantação. Quando nós livramos, quando nós nos entregamos novamente a Ele, se você está andando errado, se você está pecando, se você está fazendo as coisas que não vai direto do trono de Deus, pare. Pare, pense, analise e desvia-se do mal. Bota seu joelho no chão e peça a Deus que tire esse gigante da sua vida, que mate esse pecado, que arranque essa plantação má que você está fazendo. Porque essa plantação, muitas das vezes você está pensando que você está plantando coisas boas, você está plantando ervas daninhas para a sua vida. O pecado, irmão, ele é prazeroso. O pecado, ele vai te envolvendo. O pecado, ele vai te engolindo. E depois que você entrou no pecado, sem Deus, você não sai. É o que eu falo, muitas das vezes você entra até em depressão. Muitas das vezes você se abate. Muitas das vezes você, sabe, fica com aquele coração duro, com aquele... Mas é o pecado, irmão. É sua vida sem Deus. Você cortou a sua conexão com Deus. Muitas das vezes você começa a se afastar de Deus aos pouquinhos e não percebe. Ah, mas eu oro. Mas eu falo, não, irmão, você tem que se entregar a tua vida a Deus. Deus não quer só um pouquinho de você, não. Deus quer você por inteiro. Quando Deus te dá a bênção, Ele não te dá a bênção por inteira. Ele te dá a bênção por inteira. Deus não dá só metade da bênção para você. Só que eu falo sempre, lá em Jó, quando o diabo chegou naquela reunião no céu, Deus perguntou para ele, de onde tu vens? Ele falou, de rodear e passear pela terra. De rodear e passear pela terra. Então o diabo está aqui, passeando, está tentando te envolver, está te oferecendo banquetes, aquela bandeja bonita, que por baixo só tem podridão, que por baixo só tem lixo, por cima a casca é bonita, por baixo é podridão, é nojo, é vergonha. E o diabo, ele é especialista em te envergonhar. O diabo é especialista em destruir família, porque ele não tem família. O diabo é especialista em destruir casamento. O diabo é especialista em destruir vidas. Nós temos que agir com prudência e ser prudente. Um exemplo, você vai numa rodovia, as placas, a rodovia é cheia de curva, e as placas estão lá, 80, 70, 60, 50. Se você não for prudente, o que vai acontecer? Você vai continuar na mesma velocidade que você estava. Aí muitas das vezes, Deus não cuidou de mim. Deus não cuidou de mim, Deus cuida de você. Só que nós temos que agir com prudência e agir com responsabilidade. Se Deus colocou o homem, fez aquela rodovia, fez aquelas placas lá, você tem que agir com prudência. Você tem que ser prudente.
E eu tenho que ser prudente. E voltando aqui na nossa leitura, Golias, né? Quando o Filisteus olhou Davi e viu que aquele homem fraquinho, franzino, né? Ó, né? E o Filisteus disse a Davi: sou eu cão, para que tu venhas a mim com um pau? Ou o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses? E os filisteus disse a Davi: vem a mim para que eu te dê tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com pedras, com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontastes. Então, irmãos, Deus, ele dá as armas certas para mim e para você. Para mim e para você, Deus dá as armas certas. Deus nos dá como fez com Davi, né? Ele deu ali no coração de Davi pegasse aquelas pedras, mas ele ia usar uma pedra só. Então Deus dá para mim e para você as armas certas. Lute com as armas certas e você sabe o final da história. Davi acertou a testa de Golias, Golias caiu e Davi cepou o inimigo. Então, irmão, pense bem, analisa nesse texto, né? Pare, que Deus é contigo. Amém? E eu vou trabalhar porque eu nasci pobre e não rico. Fique com Deus, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.